Não sofra se não pode fazer perfeito. Procure sempre realizar o melhor que puder, mas não se aflija se não conseguir a perfeição. Todos temos limitações. Lembre-se que você ainda não chegou à perfeição. Está, porém, a caminho. Prossiga fazendo o melhor. Confie em você, tenha fé. Conscientizar-se das limitações traz calma ao espírito e ajuda a alcançar os seus objetivos. Nós somos o canal 48.1 HF, a TV Sol de Indaiatuba, a única emissora autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações para a nossa praça e para a região. Estamos também em todas as mídias sociais, além do canal aberto, digital, gratuito, que é o 48.1, nós estamos presentes através das mídias digitais. O nosso endereço no Facebook, no Instagram, no YouTube é o TV Sol 48. Você poderá ver a nossa programação de jornalismo, de informações, de entrevistas, de esporte, a hora que quiser, o dia que quiser, que for mais confortável para você, acessando ou digitando no seu tablet, no seu celular ou no seu computador, o endereço TV Sol 48. E nos apresentamos também, especialmente a bancada do Papo Sol, todos os dias da semana no canal 8, da operadora Claro. Canal, evidentemente, é a cabo e um canal pago que também tem a sua boa presença na cidade. E nesta oportunidade nós trazemos aqui um professor formado em administração de empresas, pós-graduado, que tem um currículo familiar respeitável e um currículo já, embora jovem, um currículo profissional respeitável da mesma forma, que é o Augusto Ratti Filho. Ô Augusto, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Muito obrigado. Uma saudação a todos. É um prazer estar com o senhor José Carlos Tonin, nessa presença. Que legal. Augusto Ratti Filho, é evidente que ele é patrocinado desde os velhos tempos pelo Augusto Ratti, o nosso mestre, especialista em educação, professor, com a presença marcante na nossa cidade, presença marcante na área do ensino e também que fez parceria com a dona Badia, Dona Badia, que por sua vez é filha do nosso Fares Pedro Saif. Justamente, uma figura icônica da cidade. Figura icônica, figura bacana, o nosso turquinho simpático. Justamente. Como todo árabe bom comerciante, sabia fazer conta, né? Muita, viu? Muita conta. Você sabe fazer conta não só pelo gosto, mas pela parte dos árabes também, hein? Justamente, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue, hein? Tá no sangue. Esses árabes são bons de conta. São bons de negócio, viu? Não precisa máquina de calcular, não, hein? Não. É. Isso é bom de negócio. É aquele que ia comprar um boi no passo assim, falou assim, esse aí, 13 arroba mais 2 quilos. Não precisa pesar, não, que nem balança tinha. Verdade, falou verdadeiro. Só de olhar ele já sabia a dimensão, fala cubagem, né? Para poder. E o nosso querido Fares, nosso turquinho, saía do sítio dele aqui, perto da cerâmica da Indaiatuba aqui, né? E vinha para a cidade e trazia sempre alguma coisa para vender, evidentemente. Sim. Né? Então passava no nosso açougue lá, tinha alguma coisa para vender, para pegar também alguma coisa para levar para casa. Né? Esse é o esquema de proteger a família, sempre das famílias árabes. Né? Justamente. Tanto que na história da cidade, né, ficou marcado, inclusive nos livros, a venda de doces de frutas cristalizados. Isso, e exatamente. em calda Você também. Está me ajudando a lembrar aí. Isso, que eram o quê? Os doces de abóbora, doce de mamão, doce de laranja, doce de figo. Tanto em doce de cidra, são doces, né, que assim a vovó e o vovô criaram, né, esse legado na cidade e a família. Eram frutas que a maioria dos quintais tinha aí, mas ninguém nem sabia manipular isso direito. Justamente. Eles bolaram um negócio empresarial na época. Justamente. Manipularam isso de maneira bacana que isso aí ia vender para a cidade. E exigia, né, que soubesse fazer para que você tivesse o melhor sabor. Um sabor porque assim eram acurado, frutas, uma coisa bacana. justamente. E a goiabada também, que era tanto a goiabada, né, nos tabletes, que você me lembrou, eles colocavam elas dentro de caixas de uva
E a vovó cortava, assim, ela tinha uma precisão para cortar aquilo. Cortar em pedaços certinho. Isso, e tudo, sempre tudo no mesmo meio tamanho, igual, sem pesar. sem pesar. Isso. Sempre saíam todos, depois ela pesava, todos com o mesmo peso. Era impressionante, eu pude acompanhar a forma como eles faziam isso. Todo o carinho, embrulhava tudo direitinho, da forma para poder entregar para a cidade. Para entregar Isso. já com um bom nível. Aliás, o que a gente estava conversando agora há pouco, sobre o problema da qualidade, né? Perfeitamente. Daqui a pouco você vai falar. Mas fizemos um preâmbulo aí só para um pouco de saudosismo. Isso é muito bom. E você, evidentemente, é natural daqui de Indaiatuba. E você estudou em que escolas aqui? Eu estudei no Dom José, praticamente, né, todo, vamos dizer assim, na época o ensino médio e fundamental. Depois nós tínhamos o colégio Equipe, que eu fui terminar o colegial lá. O segundo grau lá? E o segundo grau, perfeitamente. E depois na primeira faculdade privada que Indaiatuba teve, que foi a Unopec. A Unopec. Lembra da Unopec? Opa. Fala, né? A UPEC, começou lá no Morada do Sol. Começou lá no Morada do Sol, que veio através de suas mãos. Através do Flávio Toninho, meu irmão, justamente, né? Através do Flávio Toninho. Que incentivou muito a instalação da primeira faculdade. Foi. Até Capivari tinha uma faculdade, aí, né? Aqui em Indaiatuba não tinha, não é? Então começou a despertar esse negócio. Peraí, que negócio é esse? De Salto começou a chegar umas escolas também, e hoje Indaiatuba está bem aquinhoada em termos do ensino universitário, né? Sem dúvida. E isso, assim, favoreceu muito a formação da cidade. Na época nós tínhamos excelentes professores. A própria Faculdade de Direito foi Perfeitamente. Fala, quando começou... Uma coisa bacana, a Faculdade Max Planck, na justamente. época do Alberto Martins, do professor Alberto, isso, do professor Rubens, do professor Alberto, que nasceu, criou uma nova concepção e paginação na história da cidade. Foi legal. E aí, você, menino, saindo para a adolescência, o que você pensava em fazer? Olha, como a gente era criado no sítio, então você pensa em veterinária, pensa em diversos campos e também agronomia, às vezes. Agronomia e também na parte de educação, porque os pais sempre deram aula. Sim. Né? Papai e mamãe foram professores. Professores a vida inteira. Professores a vida toda. O Augusto até exagerou, porque o Augusto prestou serviço para o Ministério da Educação, enfim. Justamente, e do qual me deixou uma excelente vertente também, claro. Que também é um de nossos serviços também hoje, né, na questão de apoiar na abertura de reconhecimento de cursos. Da reconhecimento de cursos. Então perfeitamente. Aí tem coisa do Augusto no meio, hein? Tem dedo do Augusto, pai da Dona Badia. Ele fazia essa fiscalização e orientava as pessoas. Perfeitamente, tanto que quando eu cheguei a lecionar no CEUNSP, parte dos cursos, né, que nós abrimos lá teve o apoio do RATPAI, certo? Que nos ajudou a ter as melhores notas e concepções daquilo que precisava fazer. E esse know-how, né? Para que os cursos funcionassem, né? Justamente. Regularmente, né? Mas aí, e você aí nessa dúvida, vou me apegar a coisas do sítio, coisas que o vovô fazia, coisas de plantação, os pais professores, e o que você... Aí surgiu nessa questão, vai fazer o técnico, não vai fazer o técnico. Aí, juntamente, falou meu pai com o professor Edgar, que era o fundador da Unopec, falou, não, você vai fazer administração aqui conosco. Edgar Assunção. Isso mesmo, Edgar Assunção. Você vai fazer administração aqui conosco e pronto. Foi legal. Falei, vamos descobrir, fala, né, o que a administração tem para entregar para nós. Perfeito. Que é realmente, fala, um campo magnífico e muito amplo. E a cada dia, né, eu não tinha na época dimensão da onde hoje nós estaríamos e o quanto poderia contribuir com a cidade, com o país e com as empresas. Isso é muito importante. Tá? Nós não estamos falando em questões monetárias, mas sim na questão de prosperidade, de realização profissional, de construir pilares, né, que eles sejam suficientes, né, para os próximos caminhos. Então, perfeito. foi magnífico. Eu tenho até um amigo que falava assim, você formar em administração de empresas você ser formado em generalidades. Isso. Você sabe um pouco de tudo, mas hoje a gente vê que os grandes CEOs, os grandes big boss das empresas aí, a maioria são administradores de empresas. Perfeitamente. Né? Tanto que a minha especialização, ela foi em administração de empresa. Ela foi de modo generalista, né? Um especialista, né? Para poder entender o que todos os campos dentro da empresa, como implantar ou como porque você setor. Fez administração na Unopec, depois você fez uma pós-graduação. Pós-graduação. Pela Fundação Getúlio Vargas. Pela respeitabilíssima Fundação Getúlio Vargas. Justamente. E nessa época eu trabalhei como gerente financeiro
é de uma empresa que nós temos ela ainda na cidade, que é da parte do agronegócio. Que empresa é? Na época chamava Casa Bugre. Casa Bugre Sementes, que tinha os... Casa Bugre Sementes. Esse negócio de sementes que é um setor do agronegócio aí dos mais importantes, né? Justamente, uma família maravilhosa. Para fornecer coisa de qualidade para produzir coisa melhor ainda, né? Sim, foram as primeiras sementes transgênicas que chegavam, né, vinham de fora, vinham lá dos Estados Unidos, Califórnia, vinham para cá. Aliás, teve um grande debate nisso, né? Esse negócio do transgênico aí, né? Na época. Será que não vão deturpar tudo, não vão criar uma confusão aí nos produtos que daqui a pouco vão ser produzidos, né? Justamente, ainda existe essa cautela com algumas situações devido às questões genéticas, né? A genética, ela é fantástica em todos os campos. Então, nós temos, né, sempre que a bioética, ela é muito importante estar sendo acompanhada dentro, né, das regulações de mercado. Perfeito. E hoje você se ocupa do quê? Hoje você já lecionou na CEUSP, você me falou? Sim, no SENEC em Capivari. No SENEC em Capivari, que foi uma escola, o Centro de Educação de Profissional lá de Capivari, que foi uma respeitável escola de nossa região, né? Perfeito, sem dúvida. Que foi o nosso Luiz Campassi, o doutor Luiz Campassi, que viabilizou isso. Justamente, uma pessoa, assim, amabilíssima. Professor, à frente do seu tempo, Luiz Campassi. Sempre. Sempre foi à frente. Era, assim, muito importante conversar com ele, porque você tinha segurança naquilo que você podia e estava fazendo. E aquilo que ele deixou preparado para nós. Então, muito respeitado mesmo e louvável. Perfeito. Que lutou muito lá pelo Distrito Industrial de Capivari. Foi. Enfim, instalou sua própria empresa lá. Justamente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer todos esses feitos, né, para poder ajudar a desenvolver os cursos. E depois de todas essas experiências, o que hoje você se ocupa? Hoje eu trabalho na parte de consultoria, assessoria empresarial e de comércio exterior. É uma das coisas mais importantes que nós precisamos, né, para levar o nosso Brasil adiante. Augusto Filho, quem são seus clientes? Olha, nós temos, assim, pequenas e médias empresas dentro e fora do nosso estado, que elas estão, inclusive, startups voltadas, né, na parte de alimentos, bebidas, farma, VET, tá, na questão de autopeças, na questão de imóveis. E isso é muito importante porque ela constitui um mix. Nós não temos nenhuma nacional de grande porte porque essas já estão estruturadas. Sim. E dentro da lição de administração, se nós conseguirmos, né, e faz parte disso, exportar pelo menos de 25% a 30% da sua produção, você consegue se equilibrar no mercado onde as economias elas estão em competição. Isso é muito importante para o empresário saber. Porque é importante você ter um mix de exportação, mas um mix de lastro de clientes no Brasil, porque numa hora de crise, numa hora de uma guerra, numa hora de um problema, você tem um faturamento garantido, né? Perfeitamente. Por isso que nós temos clientes dentro do agronegócio, clientes dentro da própria indústria de manufatura, clientes dentro da indústria de alimentos e bebidas, que são de pequeno e médio porte, né? Que possam participar desse mercado. Isso é muito importante, tem que gerar demanda. E lembrando que um mercado ele é feito, né, de diversos participantes. Isso que traz a nossa prosperidade e traz os negócios. Tá vendo? Nós vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos comerciais e vamos voltar para especular um pouco mais, Augusto, depois sobre essa questão do comércio exterior, como é que o Brasil se coloca, como é que, segundo a ótica dele, como é que devia se colocar em função da gente participar desse mercado fantástico que é vender, é fornecer, é ter clientes. Até já, com o nosso convidado de hoje, nessa oportunidade, o Augusto Ratti Filho. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá, pessoal. Eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do
poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPLB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Augusto, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, que é o seguinte. Hoje, pelo que notícias que vi, o Brasil exporta, 30% da sua exportação é para a China. O segundo nosso cliente são os Estados Unidos, com 10 e poucos %. China que compra muito mais do que vende para o Brasil. Estados Unidos que mais vende para o Brasil do que compra. E a Argentina, que é nosso terceiro comprador, que também nós somos, acho que o terceiro comprador deles também, né? Como é que é esse mundão de Deus aí, em termos dessas trocas, dessas questões? Você acha que a diplomacia brasileira tem se posicionado de maneira tranquila, no sentido de que a gente tem que conversar com todo mundo, tem que prosear com todo mundo, como eu dizia no nosso tempo, dos velhos tempos, para tentar ter parceiro no mundo inteiro? É isso? Perfeitamente, é dessa forma realmente que devemos conduzir. Inclusive hoje, antes do programa, nós estávamos em reunião com a Embaixada Brasileira no Azerbaijão, para uma feira que está acontecendo lá, no próxima semana, para nós enviarmos produtos brasileiros para lá, alimentícios. E assim, a nossa diplomacia ela tem realizado um trabalho maravilhoso, que é essa questão de abrir novos mercados, de você ter o prazer e poder sentar com todas as nações, onde você pode conversar com eles com segurança, entendendo como é que funciona toda a questão da legislação, mercado, as questões de qualidade, para que o Brasil possa levar os produtos lá. Hoje, a China e os Estados Unidos, como você mencionou, são nossos maiores clientes, mas eles estão galgados em cima de um pilar chamado commodities, né? O Brasil, nos últimos 20 anos, ele sempre teve galgado em cima, né? Primeiro ele começou na parte, né, do açúcar e do café, depois nós começamos, né, a expandir na questão, né, o açúcar, café, soja e milho, e o mercado de proteínas, que é o mercado da carne, não esquecendo anteriormente os minérios. Os minérios. Então, praticamente os minérios hoje... estão sempre aí, né? Sempre. Explique um pouquinho para o nosso telespectador o que são as tais de commodities. As commodities são as matérias-primas, certo? Então, quando a gente São produtos não manipulados. Não manipulados, ou você pega o minério de ferro, desbrava lá a montanha, põe no navio e vai embora, é isso? Bota no navio e manda para fora, né? A bauxita, falou alumínio, e você, né, manda ele para fora. Só que isso você tem que vender... O problema da commodity, do produto não manipulado, é que você vende barato, porque depois de manipulado ele vale... Justamente. Aí tudo ele vira ouro, né? Isso mesmo. Aí ele vai para fora, né? Agregar valor, passar pela indústria, né, de transformação.
O Brasil só teve indústria de transformação na década de 90, que aí nós passamos, né, a questão de siderurgia. Então, porque antes nós mandávamos tudo para fora. Só que a commodity, o que acontece? Ela é o quê? Ela é o grão, diga-se de passagem, in natura, não processada, mercadoria não processada. Lá fora, sim, ele vai passar pela transformação, pelo corte, vão agregar valor a ele, e aí ele vai virar o ouro, né, que nós falamos, né, o produto acabado ou semi-acabado para um processo industrial ou diretamente já para a ponta, né, que é o consumidor. Perfeito. Então, você diz, ó, esses grandes, menos a Argentina compra muito produto... Justamente. Coisa da automobilística, compra coisa acabada, vamos dizer. Justo. Assim como nós compramos coisas acabadas deles. Certamente. Por exemplo, a Toyota tem as nossas fábricas aqui e manda, por exemplo, o Corolla feito em Indaiatuba para a Argentina, mas a Hilux vem da Argentina para cá. Perfeito, em algumas situações. Não é? Então, é uma troca, assim como com o México e tal. Mas quando você parte para os megas compradores, como é o caso, os mega compradores, como o caso da China, dos 30% que eles compram, uma grande parcela são as commodities. Né? Justamente. E fora a questão das commodities, nós temos um grande mercado, que é esse mercado que gera negócios, que são as empresas de médio, pequeno porte, né? E as microempresas também, que elas são primordiais para essa troca, certo? Existe um mercado para todos, aonde elas têm total chance, não só de participar da China, mas de todas as outras. Hoje o Brasil ele possui mais de 140 representações diplomáticas no mundo. Quer dizer, você mesmo citou Azerbaijão. A maioria das pessoas nem se lembra desse Azerbaijão, nem onde fica e tudo mais, mas a diplomacia brasileira está prestando atenção. Que vai ter uma feira no Azerbaijão, que interessa que você mesmo está de olho aí para fornecer alguns produtos lá para ver se dá negócio, né? Justamente. Inclusive, nós já colocamos os empresários em contato para fazer já o envio do material lá. A embaixada está ajudando todo esse passo a passo de como chegar lá o trâmite para exposição na feira, certo? Para poder dar celeridade e apoio nesse processo. E é claro, né? Para a gente entrar nesse mercado tem que ter algumas regras. Tem que ter regras. Qual é a grande dica para entrar no mercado exterior? Primeiro, investir nas pessoas, isso daí é primordial, e qualidade. Qualidade. Qualidade fala assim, você não coloca nada fora do país se você não tiver uma certificação de qualidade. Uma certificação de qualidade. Isso. E as empresas brasileiras hoje, José Carlos Tonin, elas estão carentes das certificações de qualidade. Elas precisam trazer isso para a cultura delas, em todos os setores, para que isso, algumas estão muito bem conceituadas, mas essas que querem participar e adentrar nesse mercado, para poder o quê? Ter força competitiva, né? Ter força competitiva, porque os produtos lá fora nós temos um mercado avançado, possuem todas e outras certificações de qualidade que até não são usadas aqui no Brasil, mas assim fazem parte, isso demonstra solidez, segurança. Problema vai ter, né? Claro, sempre assim uma não conformidade vai ter, mas assim, você tem que passar um padrão de segurança, uma questão de normatização para que o seu cliente comprador sinta. E a outra coisa, o mercado dentro do comércio exterior é diferente do mercado brasileiro, porque ele vai querer o quê? Ele vai comprar de container, né? Então, assim, claro. Nós estamos falando de uma volumetria fantástica, certo? Porque esse mercado virou uma coisa que a gente não dá para admitir. Por exemplo, você compra um relógio na cidade por R$30, que funciona direitinho. Mas como que vem um produto do exterior, tem o lojista que ganha e vende por R$30? Justamente. Você tem uma ideia o que esse parafuso está apertado, né? Perfeitamente. A competição está apertada, quer dizer, você compra um relógio de R$30 até, sei lá, 20 mil, tudo bem. Mas o de R$50, de R$100 funciona normalmente. Funciona. Como eu disse, existe um mercado para todos. A China, né, são um grande polo produtivo. Na verdade, eles produzem a maioria das coisas que estão na Europa, vamos dizer assim, né?
comunidade europeia, na América do Norte, é produzido na China. Produzido na China. É produzido na China. Então, eles detêm a manufatura também do mundo. Perfeito. Né? Nós temos Porque que entender isso. Esse mundo globalizado é uma coisa interessante. Como é que você imagina que uma montadora de carro japonesa, a Toyota, de repente se mete a entrar nos Estados Unidos, que são os pais o mundo do automóvel, são os Estados Unidos, e compete de igual para igual e vende muito nos Estados Unidos, né? Justamente, porque eles conseguem organizar o fator produção. Produção e logística é muito importante e por detrás a questão do controle de custos. Então, organizando, né, esse eixo, eles conseguem, né, competir. Existe espaço. Existe espaço. Eu até lembrava de um assunto aqui na nossa conversa do café antes do programa. Perfeito. E falamos do chamado Brexit, que todo dia está no jornal, o pessoal já esqueceu o que é o Brexit. Brexit é o seguinte, o Reino Unido, que é a Inglaterra e País de Gales e os países que compõem o Reino Unido, eles participavam da Comunidade Econômica Europeia. Perfeitamente. Estavam na zona do euro. Esse euro foi inventado exatamente para se contrapor à força do dólar. Perfeitamente. E na época que esse euro foi criado, ele era quase 2 dólares. Hoje praticamente está empatado já. Você vê que ao longo do tempo os americanos vão comendo esse euro também. Vão. E a Inglaterra resolveu sair do conforto da Comunidade Econômica Europeia. Como é que você vê? Que leitura você faz nisso, Augusto? Olha, é uma leitura que a própria questão do Reino Unido, vamos dizer o seguinte, é importante em 2 fatores. Uma recomposição econômica e para ela, assim, também recompor o legado. Porque hoje muitos dos aprendizados que nós tivemos no mundo na questão dos negócios vêm da própria filosofia inglesa. Os ingleses sempre foram, né, na questão, né, do Reino Unido, sempre tiveram a mão dentro dos negócios, dentro das exportações, dos portos, os princípios bancários, os princípios financeiros. E ela estando dentro do Brexit, vamos dizer assim, dentro desse todo, ela vem perdendo um pouco dessa habilidade nos últimos 20 anos e perdeu essa habilidade nos últimos 20 anos, lembrando que a moeda deles é a Libra. É a Libra. E a Libra, ela, vamos dizer assim, ela continua com o seu valor, é a única moeda com lastro em ouro praticamente. Então ele precisou se retirar desse cenário para poder ter poder de barganha, poder de negociação. Ter poder de troca. Poder de troca. Ficou isolado para poder fazer negócio. Justamente. Fazendo também com que se reativasse alguns setores diplomáticos deles, dentro dos SECONs, que são os setores comerciais de promocionamento comercial, que estavam, diga-se de passagem, inoperantes e funcionando pela demanda da comunidade europeia. Quer dizer que a Inglaterra, que do ponto de vista geográfico é isolado do continente europeu, e em cima disso aprendeu a navegar bem, aprendeu lá no passado a mascatear para o mundo inteiro, agora, do ponto de vista econômico também se fechou para poder sobreviver dentro da economia e fazer esse poder de troca. Que maravilha, hein? Que coisa fantástica isso. Parece que é uma brincadeira, mas é uma coisa de gente grande, não é isso? Sem dúvida. Como eu disse, né? Precisam das pessoas e as empresas estarem preparadas. Augusto, nós estamos indo para o final do programa. Fala uma coisa. Se você tivesse o poder, ou fosse algum ministro da área federal, o que você implementaria para o Brasil se colocar ainda mais nesse mundo fantástico das vendas para o exterior? Olha, nós investiríamos em infraestrutura. Essa infraestrutura que colocaria, né, o país num novo patamar, as pequenas e médias empresas nas certificações de qualidade, porque elas são primordiais para que os negócios aconteçam. E a questão também das pessoas envolvidas nesse cenário, que elas tenham e façam experiências internacionais, para poder ter essa vivência, saber como que é sentar e como se portar numa rodada de negócio. Porque lá fora o processo comercial é diferente daqui, certo? Enquanto aqui as pessoas, muitas vezes, elas estão querendo saber o preço de uma unidade, e lá ele quer saber quanto cabe num container. Num container e para qual levar que é o preço do container inteiro. É isso que você orienta os seus
os seus clientes? Perfeitamente, bem como as questões aonde eles precisam se adequar dentro das legislações aduaneiras, que nós temos parceiros nisso. O que ele precisa se adequar dentro dos ministérios, falar o seu produto precisa estar adequado no CONAMA, no IBAMA, na Anvisa, para fazer tanto a introdução ou quanto exportar esse produto. Por exemplo, vamos mandar um produto para os Estados Unidos. O que precisa ter lá? A aprovação de rótulo, a aprovação e autorização do governo, certo? Então, assim, adequar e regulamentar esse produto ao novo território ao qual ele vai participar, né? Fazer a internacionalização disso. Então, nós trabalhamos com essa regulação e deixamos bem claro ao cenário, nós não podemos prometer venda para o cliente, mas que nós vamos colocar ele na porta para negociar o caminho. Todo o caminho e apertar a mão de quem realmente assina os negócios, ele vai ter essa oportunidade, sem dúvida. Como é que as pessoas podem ter contato com o nosso consultor empresarial, especialmente na área de comércio exterior, Augusto Ratti Filho? Como é que as pessoas podem entrar em contato? Qual é seus endereços eletrônicos? Enfim? Ele pode procurar nós através do site, raticonsultoria.com.br. raticonsultoria.com.br. Isso vai para a legenda da sua entrevista. Através do e-mail, diretor@raticonsultoria.com.br. Rati com 2 T, TTI. Isso, perfeitamente. Ou através do próprio telefone, que é o 19 98198 8048. Então, Perfeito. Ele pode nos localizar. Nós temos parceiros e escritórios em outros estados que trabalham como um conjunto, fora do país também, que estão trabalhando e ajudando fora. Você tem parceiros fora que você troca figurinha? Justamente, que estão lá atrás, né, dos produtos, atrás dos mercados, dos clientes também trabalhando, que trazem também, inclusive, fornecedores de produtos para o Brasil, que é muito importante. Indaiatuba tem exportado muito? Indaiatuba tem exportado muito bem, cabe muito mais exportação aqui, certo? Para deixar essa cidade forte, deixar a receita da cidade cada vez mais sólida, cada vez melhor. Gerar emprego de bom nível. Gerar emprego de excelente nível de emprego e renda. Isso aí é importantíssimo para a nossa cidade. Ô Ratti, nós precisamos ir para o final do programa. Deixa uma mensagem para a Indaiatuba região e o que você achar melhor falar para encerrar a sua participação. Nós vamos, assim, pedir, né, que sempre invistam nas pessoas, nas empresas e nos negócios dentro dos pilares que nós apresentamos aqui no programa. Então, é essa mensagem que a gente tem para deixar, que eu tenho para deixar a você. Existe um mercado lá fora que está buscando você, só que precisa que você tenha essa cultura e participe desse hábito conosco, para que você faça sucesso. Esse foi o Augusto Ratti Filho, que hoje é um mascate eletrônico, que ensina como vender bem, que se lembra das noções básicas que o seu avô já fazia, quando trazia a goiabada cortada em pedaços certinho, com uma certa qualidade para vender na cidade, com sua cesta, e que depois teve a oportunidade, pela estrutura familiar que tem, seus pais são professores, de fazer uma boa faculdade de administração de empresas, fazer uma pós-graduação numa escola do porte da Fundação Getúlio Vargas, e que hoje prega que para a gente se colocar nesse mundo globalizado, nesse mercado fantástico, como ele enfatiza aqui, certamente tem muita gente querendo comprar o seu produto, mas você precisa se apresentar, dizer, olha, eu estou aqui, olha eu aqui. Se apresentar, porque esse pessoal vem para comprar e não vem para comprar meia dúzia de unidades, não, eles vêm comprar de container lotado, como ele bem explica aqui. E que esse mundo está aberto para um país da potencialidade que tem o Brasil. Como está aberto, ele disse bem, para Indaiatuba, que já exporta muito e que pode exportar muito mais ainda. Augusto, obrigado pelas suas orientações, pelas suas instruções, e certamente esse vídeo vai incentivar, tenho certeza, muita gente aí que tem o seu faturamento interno aqui, é importante, como ele diz aqui, é importante você ter um faturamento para o mercado interno.
Mas se você tiver até uns 25% do seu faturamento no mercado externo, é o melhor dos mundos. E que ele dá detalhes disso e pode explicar muito mais com a Rate Consultoria, que ele declinou, inclusive, os endereços aqui. O Rate Filho, obrigado por sua presença no Papo Sol. Eu que agradeço. Valeu. Uma satisfação. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.